Era duro, eu queria desistir várias vezes. Eu quebrei 3 vezes já, né, assim, literalmente. E eu não quebrei, eu capotei, porque eu não tinha vendido meu outro negócio ainda, eu tinha colocado todo o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha aqui, acreditando que na Páscoa ia dar tudo certo e tinha tudo para dar certo, e a gente não vendeu nada. Se você empreende só para ganhar dinheiro, você vai desistir quando você chegar no patamar que você acha que é bom. A Biscoitê não tem embalagens, a gente tem presentes, e aí quando a gente fez isso e a gente foi desenvolver com os fornecedores, eu falei, mas peraí, isso aqui é um abajur? É um abajur. É uma caixa de música? Também é uma caixa de música. E vai ser uma embalagem de biscoito? Também vai ser. A melhor marca é aquela que está no coração das pessoas. O novo luxo é um luxo mais silencioso, é um luxo que você quer pertencer. Eu tive que estudar nas melhores universidades do mundo para entender que o que me levou ao sucesso foram as coisas simples. Que eu também levei anos para falar o que eu quero na minha vida. Não é o tamanho da Biscoitê ou empreender, é ser feliz. Transformar biscoitos em presentes. É isso que a Biscoitê se propôs a fazer. A mente por trás disso é do Raul Matos, um empreendedor serial que começou a vida trabalhando aos 9 anos de idade para ajudar a família. Agora, a empresa, que também é da sua esposa, Carolina, tem mais de 80 lojas espalhadas pelo Brasil, um faturamento milionário e o sonho grande de conquistar o mundo. As histórias do Raul e da Biscoitê são o tema do episódio de hoje. Eu sou a Maria Amaro, roteirista e apresentadora, e este é o Do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Raul, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo contar um pouco da sua história, da história da sua empresa de sucesso. Obrigada. Obrigado, eu sou muito fã de vocês, acompanho vocês há muitos anos. Já me inspirei muito com as histórias aqui e hoje é uma honra estar aqui podendo contar um pouquinho da minha. Ai, que bom saber disso. Eu tenho certeza que quem está ouvindo também vai virar seu fã. Até o final dessa conversa eu tenho certeza disso. Mas vamos começar do começo, Raul. Você começou a sua vida, começou de uma forma muito difícil, né? Você Sim. começou a trabalhar com 9 anos de idade, é isso? Conta um Exato. pouco desses primeiros anos de vida, como foram? Difícil, mas muito alegre e eu brinco sempre que difícil, mas talvez muito próximo da maioria dos brasileiros, né, que tem uma vida um pouco mais complexa, nasci na periferia, né, vivi a minha vida inteira na favela, estudei na escola pública, a minha mãe e meu pai sempre com muita dificuldade financeira, eh, mas sempre incentivando a gente a fazer as coisas, sempre empreendendo, fazendo as coisas. Meu pai fez de tudo, vendia queijo, fez um pouco de tudo na vida. E aí com 9 anos de idade, eu e meus irmãos, a gente ajudava eles a também vender tudo que dava na rua, desde marmita, saco de lixo, pãozinho. Então a gente ia ali literalmente na rua de casa, vender as coisas, pra poder ajudar um pouquinho em casa, mas hoje entendo que também para aprender, né, porque meu pai sempre quis que a gente se virasse, ele sempre falava que, você tem que trabalhar para você do jeito simples dele, sem nenhum estudo. Ele falava: "Quando você trabalha para você, você pode crescer. Então vocês têm que se virar e não depender de ninguém". E isso foi uma coisa que me ajudou a vida toda. Aí com uns 13 anos de idade, eu já estava cansado de trabalhar com meu pai, depois meu pai abriu um mercadinho, uma casa do norte, na verdade, bem na garagem de casa ali. A gente ficou trabalhando com ele, eu já estava meio cansado, aí meu pai falou: "Tá bom, você vai trabalhar, não vai trabalhar aqui, vai trabalhar em algum outro lugar". Aí arrumei um emprego numa fábrica de bucha, literalmente abrindo bucha, aquelas buchas de letais, um trabalho bem duro para uma criança, né, de 13 anos na época, mas que me deu também, um pouco de disciplina, porque era duro, eu queria desistir várias vezes, chegava em casa às vezes com a mão sangrando, e aí estudava à noite ainda, e aí eu chegava em casa e falava: "Não vou desistir", e a minha mãe sempre falava: "Não, você não vai desistir". Vai achar um jeito ali de fazer esse limão uma limonada, vai achar um jeito de crescer, isso porque sempre tem oportunidade. Então foram pequenas coisas, mas que foram, muito importante para formar, eu acho que a minha personalidade e criar as minhas ambições. Porque apesar da gente não ter nada, minha mãe também sempre dizia que a gente pode ser quem a gente quiser, se a gente nunca desistir. Então hoje, né, quando você estuda um pouquinho sobre, eu tenho 2 filhos, né, quando eu estudo um pouquinho sobre essa fase,
Dizem que até os 11 anos é quando você forma, né, boa parte do que a gente é como adulto. Então eu tive a sorte aí de ser meio forjado no aço ali por essas por essas experiências, mas ter o suporte emocional, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, numa vida muito simples, mas com muito amor, com muito incentivo, eh, assim, com valores muito sólidos que eu acho que moldaram minha vida inteira. Te ajudaram a se transformar na pessoa que você é hoje, sem dúvida, né. Totalmente, porque e eu falo uma coisa que às vezes a gente fala: "Ah, se você, vem da periferia, você tem muito menos oportunidade, você é muito mais difícil você crescer", e é verdade. Mas tem uma coisa que as pessoas não se dão conta, que quando você já vem de uma nece de um meio de mais dificuldade, você tem uma resiliência muito maior. Eh, e resiliência é a base para você empreender, porque você vai dar certo e errado todos os dias, não é uma coisa, não é uma linha reta, né. E a segunda coisa que também quando você está na periferia, na favela ou em lugares com menos renda, né, você depende de todo mundo o tempo todo. Então se você quer ir trabalhar, você depende de alguém para olhar o teu filho. Se você quer ir às vezes para a escola, você pega uma carona. Se você quer ir, fazer uma construção na sua casa, você pega a ferramenta emprestada. Isso que é uma coisa muito comum, na periferia e que não é comum nas famílias com mais renda, é muito legal, porque você aprende que você depende das pessoas. E eu acho que esse foi um dos pontos que também me ajudaram muito na minha vida. Eu nunca quis fazer nada sozinho, porque eu sabia que não dava para fazer sozinho. Então eu sempre fui me aliando às pessoas, eu sempre fui, costurando parcerias, eu nem sabia que o nome era parcerias, eu fui sempre ali criando aliados e parcerias para eu poder crescer, para eu poder fazer alguma coisa que era meu sonho, seja estudar, seja, fazer um curso, seja trabalhar. Então eu acho que tem um lado muito ruim, que é você não ter essa oportunidade quando você nasce, eh eu acho que sem renda, né, na periferia, mas tem um lado muito bom, que você já tem essa resiliência e essa capacidade de colaborar naturalmente, porque isso é o teu modo de sobrevivência. E aí quando você vem empreender, isso faz toda a diferença na tua vida. É uma coisa que você carrega junto com Ah, você, né. sim, sim. E Raul, você então, voltando um pouco na história quase cronológica aqui, você começou muito cedo ali vendendo de tudo, começou a trabalhar nessa fábrica quando tinha 13 anos, e aí você começou a fazer pequenos empreendimentos também. Sim. Eu comecei lá com 13 anos na produção, né, fiquei uns 6 meses, um ano eu acho, trabalhando na produção, que era muito duro, mas falando: "Não, agora eu vou conseguir meu espacinho", meu sonho era ir para o escritório, fazer alguma coisa que não fosse ali ficar, nesse trabalho que era um trabalho duro. E aí eu estudei, né, eu fazia computação, programação e inglês, que naquela época era uma coisa muito legal. Quando chegou um computador lá, me convidaram para ir, lá para mexer no computador, eu programava, fiz o programinha de nota fiscal lá, das coisas da empresa. eh, e aí paralelo a isso, né, eu via muito, eu sempre tive uma cabeça, eu acho que puxada muito pelo meu pai e pela mãe, de eu achar as oportunidades. Então, mesmo ali dentro da empresa, já comecei a ver uma oportunidade de vender uns pentes, que eram pente de cabelo. Comecei a ajudar o Luiz e a Pérola, que eram os primeiros chefes lá, numa parte de importação, porque eu adorava treinar o meu inglês com a China usando o ICQ. ICQ me denunciou minha Denuncia idade a idade, agora. é. Eu entrava no ICQ à noite para treinar meu inglês e eu falava: "Ah, eu sou, tenho uma empresa aqui no Brasil, tal, e eu queria comprar", era uma escova de cabelo, com cerdas de madeira, tal. E aí comecei a negociar com os chineses ali, e aí depois eu levava isso pro Luiz e falava: "Cara, vamos importar as escovas". Então, assim, mesmo sendo, ali um assistente, eu nem sei o que que eu era, assistente, estagiário, eu sempre tentava fazer alguma coisa, muito além do meu trabalho, e não era um propósito de: "Ah, eu vou fazer isso para eu crescer", era porque eu gostava mesmo de me sentir importante, de fazer as coisas. Então eu fui sempre fazendo pequenos empreendimentos ali, até que com 17 anos de idade eu já achava que eu precisava ser um gerente de vendas e a empresa não estava me dando oportunidade, que também acho que é um recado também bacana da minha vida toda, que é nunca: "Ah, aqui eu não tenho oportunidade", eu saio. Porque não vou ficar reclamando da empresa, ou reclamando do meu sócio, ou reclamando do direcionamento. Eu tenho capacidade de traçar o meu caminho. E se eu acho que aquele caminho não tá legal para mim, eu tenho que sair e fazer o meu. E com 17 anos eu saí, achando que eu estava pronto para o mundo e eu não estava. E aí fui trabalhar, como promotor de vendas, depois, vendedor.
Aí depois essa empresa quebrou, literalmente, eh, e o dono tinha uma dívida comigo, tá, ele falou: "Você não quer ficar aí, com esse negócio? Eu te dou uma participação e o meu filho vai para aí, vocês tocam isso daí?". Na época a gente fazia já biscoito, fazia não, comprava biscoito, cobria de chocolate, era uma fábrica bem pequenininha. E aí eu falei: "Ah, legal, acho que vai dar certo". E o mercado na época de barra de cereais estava começando no Brasil, isso deve ter sido 2000, mas 99, 2000, 2001 ali, mais ou menos essa época. E aí eu falei: "Pô, pode ser uma oportunidade de a gente fazer barrinha", que é uma coisa que ninguém fazia. Eh, e aí a gente começou com esse negócio de fazer barrinha literalmente à mão, eu ia para a cozinha, fazia as fórmulas, voltava. Então aí fui começando a empreender, uma longa jornada, mas de novo, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha, eh, acesso ao mercado, não tinha a menor noção do que era distribuição, e tal. E a gente foi buscar parcerias. Então o que que a gente fez naquela época? Criei vários produtos incríveis e fui buscar marcas que tinham, distribuição e levava o produto para eles pronto e falava: "Ó, se você quiser vender, você, só me assina aqui esse contrato, eu produzo para você com a tua marca". Eu nem sabia que aquilo chamava COMMAN, né, Contract Manufacturing ou terceirização, não existia esse termo no Brasil. E a gente começou a terceirização, a marcas próprias, e aí a vida foi desenrolando, acabou virando uma dessa fábrica pequenininha, a gente cresceu, colocou uma, 2, 3 linhas, depois montou uma outra fábrica maior. Aí eu acabei vendendo esse negócio em 2000 e encurtando a história, em 2006, mais ou menos. Aí eu comprei outras fábricas, tive uma fábrica de pão de queijo. Aí depois entrei de sócio numa outra fábrica de cookies no sul do Brasil, com a ideia de escalar o negócio. A gente acabou escalando e criando ali uma das maiores fábricas de cookies do Brasil, que exportava para 17 países, sempre também com private label, terceirização. E aí nasce, junto de tudo isso, a Biscoitê. Uma longa história. É. Mas vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes dessa longa história, porque tem algumas coisas aí que acho que podem fazer muito sentido para quem está ouvindo a gente, quem está empreendendo nesse momento. Você, nessa trajetória, você teve uma série de sócios, né? Sim, Você sempre trabalhou com sócios. sim. Qual é a lição que você tira de trabalhar com sócio? Como que você escolhe um bom sócio? Como que você organiza a vida para trabalhar com sócio? Porque empreender sozinho é muito difícil. Sim, Empreender quando tem outra pessoa diferente tomando decisões junto com você, também pode ser muito complicado, né? também pode ser muito complicado. Eu confesso que no começo eu não escolhi, eu era escolhido. E E aceitava a E escolha também, aceitava e era a falava: "Vou fazer oportunidade. desse limão uma limonada". Esse lema sempre foi da minha vida, eu falei: "Cara, se é o que eu tenho, eu vou fazer, uma coisa boa com isso, e quando eu achar que não funciona mais, eu sigo meu caminho". Mas eu tive mais de uma dezena de sócios ali em todas as empresas que eu passei. O que que eu aprendi, e que isso me custou alguns milhões de reais ao longo da minha vida, mas eu não tinha consciência disso, então é algo que eu poderia falar para quem quer ter sócio. O mais importante, não é você alinhar as habilidades, porque todo mundo fala: "Não, ache um sócio que é complementar a você". Então, se você é comercial, ache um cara financeiro, ache um cara de produção. Eu hoje acho que isso não é a parte mais importante. A parte mais importante é, primeiro, alinhe os seus valores. O que você acredita? Quem você é na pessoa física? Quais são seus valores na sua casa, com seus amigos, com seus filhos, na tua vida? Eh Porque é isso que vai fazer a sua sociedade acabar. Eh, Porque são coisas que você não vai tolerar, e que, pode aí gerar um racha importante, independente do sucesso profissional. Então acho que alinhar os valores é muito, muito importante, conhecer a pessoa é muito, muito importante. O segundo ponto que também acabou nenhuma sociedade minha acabou mal, em briga, não, muito pelo contrário, eu sempre que via que ali o espaço estava pequeno para mim, eu saía, e montava outra coisa, porque empreender é minha vida e eu amo fazer e começar as coisas do zero, então isso nunca foi um problema. Eh, mas uma coisa que fez sair de algumas sociedades é a questão do sonho. Eh, e eu também descobri que cada um tem o seu sonho, e não dá para você alinhar isso. As pessoas podem até alinhar numa sala de reunião, no planejamento estratégico, mas quando, você, tiver uma dificuldade, e vai ter na sociedade,
ou quando você chegar em algum lugar de tamanho de faturamento e tal, outra pessoa vai falar, putz, eu não quero mais correr risco. Então, acho que assim, alinhar os valores e o sonho é importante. Dou um exemplo real. Eu sempre tive, quando a gente tinha empresa de barrinha de cereais, ou até na outra empresa de coisa, eu falei, cara, qual é meu sonho? Meu sonho é fazer a maior fábrica do Brasil. Depois a maior do mundo. E alguns sócios meus falavam, não, eu queria acertar uma empresa que faturasse X milhões de reais, porque isso me daria X milhões e eu teria uma vida de rei. Eu falei, mas eu não estou fazendo isso por causa da minha, não estou pensando no dinheiro que vai estar para mim. Ele é importante, óbvio, mas eu quero fazer um negócio maior que eu possa. Por quê? Porque esse é meu sonho. Só que sonhar grande significa correr riscos grandes ao longo da tua vida e significa que você quase não vai ter fim. Então, ter uma fábrica com 100 pessoas, com 500 pessoas, com 1.000, uma fábrica no Brasil, uma fábrica fora. Então, cada passo desse você vai tomando riscos e que se não está alinhado com os teus valores, se a tua parte, se você empreende só para ganhar dinheiro, você vai desistir quando você chegar no patamar que você acha que é bom. Eh, e se você empreende com o propósito de fazer algo, eh, grande, maior possível, você vai pegando esse dinheiro todo e reinvestindo para fazer o seu sonho maior. Então acho que 2 dicas importantes é alinhe os valores, quem você é, o que você acredita, os valores que vieram da tua casa, porque normalmente são os valores mais sólidos, e alinhe os sonhos. O que a gente quer fazer, para onde a gente quer chegar, e caso os sonhos sejam diferentes, já na partida fala: "Legal, você quer ter uma empresa que fature 1 bi, eu quero ter uma empresa que fature 10. Tudo bem, quando chegar a 1 bi que vai estar ok para você, como é que você sai do negócio? Como é que a gente resolve isso?" Para não deixar chegar lá na frente, porque lá na frente pode dar problema na tua discussão. Então acho que sim, sócio é muito bom, você precisa de sócios, acho, né, que, te faz você chegar mais longe, mas é muito importante você alinhar isso, para que você consiga ter paz ali e saber que a outra pessoa está na mesma vibe que você. E ainda nessa seara de sócio, de sociedade, tem também a figura do investidor, né, a figura da pessoa que entra às vezes com o dinheiro, é um sócio, mas é um sócio financeiro. Sim. E isso também é bastante complexo de você conseguir, primeiro, conseguir chegar nessas pessoas, né, como que você consegue um investidor, e depois como que você vai alinhando com essa pessoa as expectativas, porque uma pessoa que coloca dinheiro tem a expectativa de ter retornos financeiros. E aí eu acho que entra um ponto que então, a primeira parte da pergunta, né, como é que encontra essas pessoas? Eu acho que, assim, tem um ponto muito importante que é você construir networking, de verdade. Networking não é esse networking que hoje está muito falado, de clube, de não sei o que lá, que as pessoas vão, meio superficiais. É assim, ajuda primeiro para depois você ser ajudado. Esse eu acho que é o principal ponto para você construir um network. Não é eu vou lá para eu tirar algo de alguém, eu vou lá para doar algo, e aí depois, se eu precisar algum dia, essa pessoa, essa ou alguma outra pessoa, naturalmente vai te ajudar. Então eu acho que ter, você ajudar para depois, se você precisar ser ajudado, acho que é importante. Então, por exemplo, a gente na última empresa teve como sócio, eu era super fã do Jorge Paulo Lema e o Marcel Telles. Eh, eu lembro de ler os livros deles e ser fã deles e um dia querer conhecer e pô, depois eles viraram nossos sócios por uns 8, 9 anos. E onde que eu cheguei, Neto? Como é que foi? Eu adoro estudar também, acho que eu estudei na escola pública, mas depois eu fiz Babson College nos Estados Unidos, Jiaotong University na China, Berkeley, fiz várias, Acon em Cambridge, que eu acho que assim, estudar e se colocar num ambiente de negócio é importante. Conheci uma pessoa lá em Babson que conhecia bem o fundo deles aqui e falou, cara, vai lá tomar um café. E eu falei, mas a gente não precisa de investimento. E essa pessoa me falou uma frase que até hoje eu levo, que é: "Mas investimento você capta quando você não precisa. Porque quando você precisar, você vai ter que fazer concessões, seja de valuation ou de governança, que você não vai ficar confortável". Então uma dica que eu dou para quem quer captar investimento é: sempre pense que você tem que estar pronto para receber um investimento. Segundo, capte quando você não precisa, porque certamente com um plano alinhado e com o sócio certo, você vai conseguir levar o negócio mais longe. Esteja sempre aberto a conversar e tenha como CEO ou como founder, como fundador da empresa, uma agenda, com o mercado financeiro, sejam os bancos, sejam investidores, e tem um certo preconceito: "Ah, mas a empresa não está à venda". Eu falo: "Cara, não precisa estar à venda, você pode colaborar, ou seja, um investidor pode entrar para fazer teu negócio ir para um outro patamar".
Então esse preconceito, acho que as pessoas, os empreendedores, têm que tirar. Hoje já é muito melhor do que era há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, mas ainda tem esse negócio, cara, você tem que estar sempre pronto para fazer algum negócio. E se colocar num ambiente de pessoas boas, que você vai acabar se conectando genuinamente com os investidores, e o deal pode sair no momento que você não precisa, mas que depois vai te ajudar a dar esse passo. Então, para achar, eu acho que é isso. E aí, assim, quem é o investidor certo? Que é uma pergunta que eu recebo muito também. E hoje eu já tive como sócio private equity, hoje eu invisto em private equity, em venture capital, em alguns tipos de fundos e também direto em algumas empresas. Eu sempre digo, não tem certo e errado. Tem o teu momento de vida e o tamanho do teu sonho. Então, se você quer escalar um negócio muito rápido e você está disposto a dar um retorno gigantesco para o teu investidor, vai para um venture capital, que vai ter um valuation provavelmente melhor, vai provavelmente deixar você tocar o negócio, mas você precisa escalar um negócio do zero a Ao topo. milhões ao topo, do zero ao topo rápido. Sim. E rápido também você vai ter várias concessões a ser feitas do caminho. Se você já tem um negócio mais estruturado, pode procurar um family office, um venture capital, é, e alinha muito bem qual é o plano e não negocia o teu sonho. Porque às vezes eu vejo as pessoas, empreendedores, sei lá, que querem ter uma empresa um tamanho X, chegam num fundo e o fundo fala, não, mas você precisa ter um negócio global. E aí eu faço a pergunta, mas você está disposto a ter um negócio global? Claro, eu quero ter um negócio global. Você sabe que ser um CEO de uma empresa global significa viver no avião? Você sabe que ser um CEO de uma empresa global significa que você vai rodar 20 países ao longo do ano e que você vai estar em casa só 3 semanas por ano? Se você sabe e esse é o teu sonho, vai. Agora, se você acha que o fundo ou que o investidor vai resolver o teu problema, não vai, porque é você que tem que executar. O investidor financeiro vai te dar todo o suporte, pode te abrir as portas, mas ele não vai fazer por você. E também é um grande erro que eu vejo, e aí eu acho que é um ponto de muita frustração entre investidores financeiros e quem toca o negócio, e eu vejo isso dar problema sempre, é o investidor, o founder vai lá e fala, não, eu vou agora me associar ao fundo tal, porque ele tem tantas empresas e agora ele vai trazer a governança para mim ou ele vai me ajudar a chegar no meu patamar. Ele não vai. Ele pode te dar alguns caminhos, mas é você que vai ter que executar. E aí gera uma certa frustração, fala, pô, mas o cara não me ajudou. Mas o negócio era ele ia colocar o dinheiro, te dar, abrir as portas e você executar. Então, você tem muito claro onde você quer chegar, quanto você está disposto como empreendedor de dedicar a tua vida ali, com sócios, e alinhar muito bem também o último ponto que é a saída. Como é que a gente sai? Como é que eu devolvo o dinheiro para o investidor? Eu quero ficar no próximo ciclo, eu não quero ficar. Essas são perguntas difíceis de você responder quando você está começando o ciclo de investimento, mas elas são necessárias que você tenha reflexão para falar, não, aqui eu queria parar. Ou não, esse é o negócio da minha vida, eu quero continuar para o resto da vida. Então você vai trocar o investidor ali para um outro investidor, para uma série A, para uma série B, e você vai seguir o negócio. Mas deixar isso claro também é muito importante para ter conforto na discussão de saída, porque no fundo o investidor quer o maior retorno sobre o investimento e você talvez queira ficar no negócio. E para isso podem ter valores diferentes para você e para ele. Então, são perguntas difíceis, mas eu acho que vale a reflexão antes de você assinar o deal, para que tenha conforto e todo mundo fique feliz. E tem um outro ponto também da sua trajetória, Raul, que você contou aqui, pincelou, mas eu queria, aprofundar um pouco mais. Você falou que você começou a sua vida escolar na escola pública Uhum, toda a minha vida. e depois, saltando no tempo, você foi fazer cursos fora do Brasil. Sim. Como que essa transição aconteceu? E teve um momento de inflexão também com uma professora que você contou antes da gente começar a gravar. Queria que você Eu recuperasse essa história, como que foi? Sabe que a ignorância tem aquela frase, né, a ignorância é uma bênção, né, e eu acho que ela foi uma bênção para mim muitas vezes. Eu estava no final do ciclo escolar, né, na escola pública, estudava à noite, trabalhava durante o dia, eh, e aí de uma classe de 60 alunos, só eu e mais um amigo que a gente queria fazer faculdade. A maioria não queria fazer, porque naquela época a faculdade era um negócio bastante inacessível. E a gente estava estudando para passar no vestibular, e aí a professora chegou pra gente e falou: "O que que vocês estão fazendo?" A gente falou: "A gente está estudando porque a gente quer passar no vestibular". Ela falou: "Mas, vocês sabem quanto custa a faculdade?"
A gente falou: "Não, a gente nem foi ver quanto custa a faculdade". E eu ganhava um salário mínimo. Eh, e ela falou: "Não, não façam isso, porque faculdade é para filho de rico. Vocês não nasceram para isso. Vai fazer um curso técnico, vai fazer", na época eu morava em São Bernardo, "fazer uma ETE Lauro Gomes, porque se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão conseguir um cargo de supervisor", na época eu era promotor de vendas, alguma coisa assim. Eh, "Você vai conseguir ser supervisor ou gerente, isso está ótimo para vocês, porque faculdade é para filho de rico". Graças a Deus, no Brasil eu tô falando de 20 anos atrás, um pouco mais de 20, né, mudou essa realidade, então hoje tem muito mais acesso, mas, eh, aquilo que para mim foi um baque, eu cheguei em casa chorando, tal, e graças a Deus eu ainda tinha minha mãe, perdi ela logo em seguida, mas ainda tinha minha mãe lá para falar: "Não, não ouve isso, se você quer vai lá e faz". Muitas pessoas não têm esse suporte em casa, então me fez falar: "Tá, então agora é que eu vou passar nesse vestibular e agora é que eu vou fazer essa faculdade para poder, quase que provar que essa professora está errada". Eh, e eu falo assim, eu não tenho raiva dessa professora, ela fez isso provavelmente por amor a gente, porque ela queria o nosso bem, ela sabia que a gente ia se frustrar. Ela não tinha noção, de que tinha outro jeito. Aí eu fui na faculdade, marquei uma reunião com a reitora, consegui uma bolsa, passei no vestibular e fiz administração e comércio exterior. Eh, e depois, ao longo da minha vida, absolutamente todo o dinheiro que eu guardava, todo o dinheiro que eu ganhava, eu ia guardando e fazia 2 coisas. Uma coisa que muito cedo eu comecei a investir em ações, eu sempre adorei. A minha nação foi comprar Banco do Brasil lá com meus primeiros saláriozinhos. Então eu gostava muito do mercado financeiro e de guardar dinheiro. Então eu guardava tudo, e aí eu falava: "Agora eu vou fazer tal curso, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou viajar", que eu também nunca tinha viajado para fora do Brasil. "Agora eu vou viajar e agora eu vou para tal faculdade". E uma coisa importante é tomar cuidado com os teus sonhos, porque eles podem realizar se você de verdade acreditar. Eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade fora. E aí eu acabei fazendo eu estava na GV e conheci essa extensão em Babson, e aí eu consegui ir para lá, juntar um dinheirinho e ir para lá. A da Jiaotong University na China, que era super cara na época, eu ganhei num sorteio. Uma coisa muito bizarra. Eu não ganho nem frango no bingo da igreja, entendeu? Mas, mas ali eu falei, e eu levantei, eu falei para minha esposa hoje, para minha, na época ela era minha namorada, eu falei, eu vou lá e eu vou ganhar esse negócio. Ela, tá bom. E eu, por sorte, por Deus, por energia, sei lá o que vocês acreditam, cheguei lá e aí iam sortear uma bolsa e eu ganhei essa bolsa para ir para a China para estudar lá em Xangai. Juntei todas as minhas economias para pagar a passagem e tal. Então fui. Então, assim, foram ao longo da vida várias coisas acontecendo, umas por mérito, outras por sorte, por Deus, por mérito. E aí eu fui indo. E eu sempre faço. Então, estou agora querendo ir para a Singularity University. Tive agora com o Peter Diamandis agora no Brasil 3 dias, semana passada. Então, assim, eu vou sempre sonhando qual que é o próximo passo. E tem uma frase importante para você que empreende, que eu ouvi de um amigo do Edu, do Grupo Trigo, do Spoleto, que é um cara que sempre foi um mentor para mim, sempre me ajudou. Quando eu estava fazendo a transformação digital na Biscoitê, ele chegou, ele é um carioca figuraça, um abraço, Edu, para você. Ele falou: "Meu irmão, como é que tu quer fazer a transformação digital se você não é digital? Você é que tem que estudar, você é que tem que ir atrás". E aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu chegava para o time e falava: "Não, vocês precisam fazer", mas eu não sabia fazer. E o que que eu fiz? Fui fazer, uma faculdade de transformação digital. Fui voltar a estudar, e aí hoje eu sou apaixonado por tecnologia, hoje eu consigo liderar o time para falar: "Cara, é por aqui que a gente vai", e aí inspirar o time também a ir atrás, de estudar. Então assim, eu não paro e não vou parar nunca, porque eu acho que dentro desses cursos, né, não são mais faculdades, mas esses cursos você tem networking, você sai do dia a dia de empreender, que é muito duro, e para uma semana, 15 dias, 30 dias, e aí você volta com outra cabeça para o teu negócio. Se permitir isso, faz com que você dê saltos quânticos no teu negócio. Enquanto você estiver preso no teu dia a dia, você não vai conseguir escalar muito mais do que você já está fazendo. Quando você sai, você fala: "Nossa, eu posso montar", no meu caso hoje, a biscoiteira pode estar no mundo inteiro, por que não? Mas isso sai de uma reflexão de quando eu não estou dentro da empresa. Se eu estou dentro da empresa lá, estou dentro dos problemas e falo: "Putz, mas ele", agora você fala: "Pô, dá para replicar isso no mundo todo". Então só uma dica é sempre ir atrás de conhecimento. E vamos então para a história da Biscoitê, que você já falou aqui um pouquinho, mas
ela surgiu mesmo como um negócio em 2012, é isso? 2012. Como que foi a história da criação, da concepção desse negócio? A Biscoitê surge no momento onde em 2012, 13 ali, a gente estava, eu era sócio de uma outra empresa e a gente produzia cookies, granolas, e barras e biscoito para grandes marcas do mundo todo, exportava para 11, 12 países. Então eu viajava muito para todos esses países para olhar especificamente o mercado de biscoito e o que vai acontecer para o mercado nos próximos 10 anos. Esse era o meu dia a dia. Eh, e visitando Europa, Hong Kong, Bélgica, Estados Unidos, tal, eu olhava uma coisa em investimento, você fala de uma simetria, né? Uma simetria e fala, poxa, o mercado de biscoito é um mercado que é quase no mundo todo o dobro do tamanho do mercado de chocolate. No Brasil é o dobro. Eh, o mercado de biscoito é um mercado que pode ser doce, salgado, pode ser saudável, pode ser com chocolate, pode ser sem. Eh, O mercado de biscoito é um mercado que as pessoas consomem todos os dias, tem uma interação 6 vezes por semana. Eh, por que não pode ser presente? Se chocolate, cosméticos, tudo isso já é presente, sabonete, então, e aí eu não conseguia dormir com essa, eu ficava, pô, pegado. E a minha esposa e sócia, a Carol, sempre veio desse mercado de presentes corporativos e fazia tudo que ela faz é lindo, maravilhoso. Eh e aí ela tinha um toque muito especial para embalagens, para coisas pequenas que ela fazia, e a gente sempre conversava sobre isso. E a gente começou a fazer viagens, ainda de férias ou de coi e olhar isso. E começamos a criar essa ideia de: "Poxa, por que biscoito não pode ser presente?". E quando a gente falava com os players aqui do Brasil, sejam de chocolate ou de biscoito, eu falava: "Não, não viaja, ninguém vai, biscoito é uma coisa popular, ninguém vai fazer isso". Mas por que popular? Pode ser muito bom, pode ser presente. E aí a gente começa numa jornada que a gente viajou, acabou viajando 32 países, atrás das receitas mais escondidas, e não é país, né, a gente ia para Verona, na Itália, para Firenze, e aí entendia, tá, qual é a receita daqui da região? A gente começou a ver que biscoito nasceu como presente, na época dos antigos Egitos, do antigo Egito, para os faraós, depois para os reis, e que cada cidade, e às vezes cada bairro tem a tua receita de biscoito, e que tem uma memória, uma conexão emocional gigantesca, e que isso é perfeito para ser presente. Eh, e aí a gente começa nessa jornada de fazer isso, e aí entra uma coisa também importantíssima em empreender, que é, quando você acredita em alguma coisa, vai, pesquisa, valida a tua ideia, mas toma cuidado para não deixar a pesquisa e a conversa com os outros matar a tua ideia, porque é uma ideia muito inovadora, não vai ter ressonância dos pares. E quando a gente contava dessa ideia, todo mundo falava: "Cara, isso não tem nenhuma chance de dar certo, não vai dar certo". E aí naquela época a gente tinha um fundo como sócio, tinha outros sócios e tal, eu levei para o conselho a ideia da gente entrar no mercado de biscoitos para presente e tal, porque, poxa, a gente tinha tudo para isso. Os Você caras falaram, já tinha uma empresa consolidada. já tinha empresa consolidada, que a gente fazia terceirização tal, mas era um negócio B2B, e a gente tinha todo o know-how de produção. Eu lancei mais de 600 produtos ao longo da minha história. E eu falava: "Cara, vamos fazer isso". Eu falava: "Pô, não viaja, isso não vai dar certo, pô, quem que vai comprar, tal". E aí que entra um pouco que eu falo que é fé, mas pode ser fé no sentido religioso ou no sentido que você acredite, que é, quando você acredita em algo, vai, segue, valida, porque, se você escutar muito, você não vai fazer. A gente montou um projeto, e a gente falou: "Tá, para vender para presente eu preciso controlar a cadeia toda, porque se eu for vender no supermercado e tal, não vai funcionar". Então a gente resolveu ir para varejo, que é uma coisa que eu não conhecia nada. Vou montar uma loja em shopping, porque eu falei: "Pô, eu quero que as pessoas tenham uma experiência", então da música, ao som, ao uniforme, à apresentação, à história, a xícara, como eu vou servir, a sacola, tudo precisa ter um motivo de estar ali. E a gente falou: "Como é que a gente faz isso?", montando a nossa própria loja. Então a gente resolveu montar uma loja de biscoitos para presente. Quando eu levei essa ideia para os shoppings, que eu achei que eles iam adorar, até porque eu ia pagar um aluguel caríssimo, todos os shoppings, eu fiquei quase um ano rodando todos os shoppings, todo mundo falou: "Cara, de jeito nenhum. Não, no meu shopping você não vai vender, porque você não vai conseguir pagar a conta, isso não vai dar certo". E eu falava: "Nossa, eu achei que era mais fácil". Até que eu consegui um espaço no estacionamento ali do Vila Lobos, quase na saída do estacionamento ali, um quiosquezinho pequenininho,
e a gente abriu a nossa primeira loja. E aí as pessoas começaram a gostar, e entender, e os clientes compravam, voltavam, indicavam um, indicavam outro, e a gente ficou um bom tempo também validando a ideia, né, preço, preço, embalagem, posicionamento, e aí só depois de uns 3, 4 anos que a gente começou a escalar o negócio, porque aí eu já estava com modelo de negócio. O meu principal ponto quando eu empreendo é, eu não estou empreendendo preocupado no negócio, estou preocupado no modelo do negócio, porque se ele for escalável, é o que eu quero. Se for um negócio incrível, mas que eu possa ter 5 lojas, não faz sentido. E aí quando a gente viu que estava pronto, a gente começou a escalar para o Brasil inteiro. E como que foi esse processo de escalada? Vocês hoje têm quantas lojas espalhadas pelo Brasil? Nosso processo de escalada foi uma grande tropeçada no começo, porque a gente começou, eu saí dessa outra empresa em julho de 2019, a gente já tinha 3 unidades, a gente estava pronto para escalar. E eu saí de um brinco de um transatlântico para um meu botezinho ali para remar, literalmente nas trincheiras. E aí a gente abriu 15 lojas em 5 meses. A gente terminou dezembro de 2019 com 18 unidades, a maioria própria e todas em shopping. E a gente estava planejando uma Páscoa maravilhosa, a gente comprou muito coelhinho, Páscoa, ovo e tal, e a Páscoa era em março de 2020. Ah, E aí, não assim, precisa nem falar, a todo gente mundo abasteceu lembra. todas as lojas no dia 16, eu nunca vou esquecer isso exatamente, dia 16 de março de 2020. E a gente fechou todas no dia 18 de março de 2020. E eu não quebrei, eu capotei, porque eu não tinha vendido meu outro negócio ainda, eu tinha colocado todo o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha aqui, acreditando que na Páscoa ia dar tudo certo e tinha tudo para dar certo. E a gente não vendeu nada, e a gente literalmente quebrou ali, ficou sem caixa. Mas é uma coisa importante, pô, fui em todas as pessoas que a gente tinha dívida na época, falei, olha, eu tenho um patrimônio, se der errado eu vou vender e vou pagar todo mundo, mas agora eu não consigo pagar, segurei um pouquinho. E foi muito legal porque essa transparência fez com que todo mundo acreditasse na gente. E mesmo as pessoas que a gente estava com dívida na época, por exemplo, os shoppings, falaram, poxa, você não veio aqui brigar com a gente, você veio aqui dizer que você vai pagar, porque agora não dá, e se a gente tiver outra oportunidade para te chamar. Então começaram a surgir oportunidades dentro de pontos dentro do shopping que há anos não existiam, e os shoppings ligavam para a gente e falavam, poxa, o Biscoito tem uma operação tão bacana, que não concorre com ninguém, que tem um nível de um NPS, que é o nível de atendimento ao cliente, nosso NPS era 91, as pessoas amam a marca, e eu queria que vocês crescessem com a gente. Então você não quer abrir nesse outro shopping, nesse outro shopping? E aí, por incrível que pareça, a gente começou a crescer ainda na pandemia. A gente terminou o ano com 20 lojas, a gente fechou todas, né? Depois a gente terminou com 20 unidades mais ou menos, depois 30, depois 40, 50. Hoje a gente está com umas 82 lojas. A ideia é terminar o ano próximo de 100 ali, vamos ver se a gente consegue ainda fazer as inaugurações, que é um processo também complexo. E nosso sonho é ter biscoitê, antes era no Brasil inteiro, agora já é no mundo todo. Nas minhas últimas reflexões ali O que eu, sonho vai crescendo, né? o sonho vai crescendo. E eu acho que essa é a graça de você empreender. Não tem do zero ao topo, não tem topo. Porque sempre que você chega em algum lugar, você fala legal, dá para fazer mais. E quando você empreende com a Biscoitê, nasceu com um propósito muito claro. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas através de momentos e biscoitos, presentes momentos e biscoitos feitos com amor. Então a gente tem sempre esse negócio de nossos valores são 3: pessoas, amor e empreendedorismo. Então a gente nasceu com essa ideia de, poxa, criar um ecossistema onde as pessoas pudessem crescer com a gente. E o que encanta no Biscoitê não são só nossas embalagens maravilhosas, nosso produto incrível, são as pessoas. Então quando você vai numa Biscoitê, você recebe um sorriso, um bom dia, e isso, hoje, que a gente deve ter mais de 600, 700 pessoas na ponta, né? É, é fácil quando você tem 30 pessoas, 10, 20, 30. Quando você começa a escalar, só valores muito sólidos, propósitos muito sólidos, faz com que aquela pessoa que está ali na nossa inauguração da Biscoitê, que está acontecendo hoje, lá em Manaus, que essa pessoa também esteja contagiada pelos nossos valores e que cuide do cliente como a gente cuida dela. Então, acho que esse negócio é muito legal. E aí, quando você faz isso, você cria um negócio que pode estar no mundo todo, e seu sonho vai criando, e seu topo vai sempre sendo aumentado. E o faturamento esperado para 2025 está, em torno de 140, 130 milhões, 130, né. 140 milhões a gente deve fazer até o final do ano. A gente cresce a número de startup, né? Então, apesar de ser uma empresa em economia real, a Biscoitê vem crescendo ali nos últimos anos, a gente crescia 100% ao ano, agora
a gente vai crescendo 50%, 60% ao ano, o que é muita coisa, porque a gente tem uma cadeia super complexa de fábrica, franchise em lojas próprias, franquias, mais uma cadeia também que ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela agrega muito valor, porque a gente consegue fazer as coisas do nosso jeito sem depender tanto de ter que vender essa ideia para muitos stakeholders. E como que é hoje a gestão do negócio? Você falou um pouco da sua esposa que tem a visão ali de embalagem, né, que trouxe sempre esse cuidado com a entrega, com como deve ser o presente mesmo. E você também dentro dessa visão de empreendedor, né, como que vocês se dividem no negócio, como que é a liderança da empresa, como que é ter a sua esposa como sua sócia? É, eu acho que é uma bênção porque eu falei desde o começo, depois a gente não faz nada sozinho. Eu acho que o Raul, a gente até brinca, né? Eu sou a musculatura, as pernas, os braços, a cabeça, e ela é a alma, ela é o coração, ela é o que dá esse toque especial na Biscoitê. Não só ela, mas hoje um time, só o time dela tem mais de 12 pessoas ali, de designers e pessoas maravilhosas, artistas que criam nossas embalagens, todo o nosso design. Criam embalagens incríveis, né, você falou até de uma embalagem que vocês fizeram no final do ano passado. Na Sim. verdade, a gente brinca que a Biscoitê não tem embalagens, a gente tem presentes, e aí por isso a gente cria embalagens que elas servem para muitas coisas, até para guardar os biscoitos. Então, essa última que a gente estava contando é uma embalagem que a gente criou, que é uma lata que ela toca música, a gente lançou no Natal, né? Ela toca música e projeta uma cena de Natal no teto. Ela tem luz, tal. E aí, quando a gente fez isso e a gente foi desenvolver com os fornecedores, eu falei, mas espera aí, isso aqui é um abajur? É um abajur. É uma caixa de música? Também é uma caixa de música. E vai ser uma embalagem de biscoito? Também vai ser. Porque no fundo o que a gente quer é que a nossa experiência fique com o nosso cliente para sempre. E que ele não jogue fora nossas embalagens, até por uma questão de sustentabilidade, mas mais do que isso, por uma questão de estar presente na vida das pessoas. Porque uma vez que a minha latinha está lá no quarto do teu filho, e a gente também trabalha a marca de uma forma muito sutil, né? Então você vai ver que nas embalagens está escrito biscoitê gigante. A gente acha que a melhor marca é aquela que está no coração das pessoas, não escrito na embalagem ou na roupa, tal. A gente acha que é uma marca, o novo luxo é um luxo mais silencioso, é um luxo que você quer pertencer. E a Biscoitê tem muito disso. A gente quer estar na casa das pessoas, por isso que tem embalagem nossa que não está nem escrito Biscoitê. Mas eu sempre brinco que, assim, se eu faço uma embalagem para estar no teu lavabo, no teu closet, eu quero algo que você vai gostar de olhar. Então, a gente tem algumas que são pinturas, a gente fez uma pro Dia das Mulheres, que são mulheres, um desenho, né, de mulheres ali num momento incrível, o Dia da Avó, são homenagens que a gente faz, e a gente fala, poxa, você vai ter com muito orgulho esse produto dentro da tua casa. Então, empreender com a minha esposa, hoje a gente tem outros sócios, né? Então a gente tem o Luciano e o Chau, que são sócios, um mais de operações, outro comercial, e eu quero ter muitos outros sócios, porque eu não estou fazendo a Biscoitê para mim ou para os meus filhos. Eu acho que, também para quem empreende, é uma lição que eu, pelo menos, tenho de vida, eu não tenho que deixar o negócio para eles, porque isso pode ser um fardo. Pode ser uma bênção, mas pode ser um fardo. Eu quero que eles sigam o caminho deles. Eu quero que a Biscoitê seja para as pessoas que estão construindo a Biscoitê. Num conceito literalmente de partnership, onde as pessoas possam, aos poucos, serem meus sócios, crescendo, porque aí eu vou ter um negócio muito maior do que o Raul. Durante muito tempo eu sonhei, fui já, eu quero crescer, eu quero ser o diretor, eu quero ser o CEO, e eu vi que enquanto numa gestão você é o CEO e você toma as decisões, você também é o limite do negócio. E ao longo da vida, a gente vai vendo que se você é o limite do negócio, isso tem um preço muito alto na tua pessoa física. E não precisa ser assim. Você pode ter um negócio onde você tem uma gestão compartilhada, onde você tenha pessoas melhores do que você, literalmente, e que você dê autonomia para as pessoas crescerem, porque a Biscoitê vai ser do tamanho das pessoas que eu consiga atrair, dos fundos que eu consiga atrair, dos designers, dos franqueados que eu consiga atrair. E o Raul foi um founder e tá ali sendo esse guardião da cultura, do que a gente não é. A gente não é uma empresa que está aqui só para ganhar dinheiro. A gente acha que ganhar dinheiro é uma consequência de um negócio bacana,
de pessoas felizes. Não é o oposto. Então tem coisas que a gente não negocia. Isso é meio contra o mercado. Eu brinco que quando eu comecei a falar de amor no mundo de fundos, né, a galera dava risada, falava, Raul, você tá viajando, né, cara? Pô, aqui a gente tá aqui para ganhar dinheiro, cara. Eu falava, cara, mas dinheiro não pode ser uma consequência disso? E eu vejo isso claramente na Biscoitê. A gente é provavelmente a empresa que mais cresce no nosso segmento inteiro. Aí em métricas financeiras. A gente tem o melhor EBITDA disparado do segmento, mas disparado. Meu lucro deve ser 2 ou 3 vezes maior do que a média das indústrias de biscoitos do Brasil, até porque a gente não é biscoito. A gente tem métricas de governança super legais, crescimentos incríveis e pessoas muito bacanas construindo isso com a gente. E um lugar onde a gente coloca emoção, amor, chora junto, briga, mas dá para ser os dois, porque se você conseguir fazer isso, você vai criar algo que não tem limite. E você vai crescer muito, muito, muito mais rápido. E não é ESG, tá? Não é você fazer porque tem que seguir um guia. É você fazer de coração. É uma empresa que ela intencionalmente deveria fazer o bem e não só não fazer o mal. Então eu acho que é talvez um modelo empreendedor do futuro. A gente criar um negócio que seja para o mundo e que obviamente a gente participe e que obviamente isso vai ter um melhor retorno sobre o investimento do que qualquer outra coisa. Você falou um pouquinho de investimento, de sociedade, e lá atrás, quando você começou a ganhar dinheiro, você falou que começou a investir em ações também. Sim. Então você pensa em algum momento no futuro, aqui falando de sonhos, né, de futuro, se em algum momento está nos planos a Biscoitê ir para a bolsa? Ah, sim. Bolsa no Brasil hoje é quase um palavrão, né? Porque é quase impossível você fazer um plano para fazer um IPO hoje no Brasil, porque as janelas Estão trancadas, né, não é nem estão fechar. trancadas e pouquíssimas perspectivas no curto prazo. Mas eu acho que também o mercado financeiro no mundo mudou, né? Então, antes a única saída era o IPO. Né? Então você vê empresas que no mundo todo queriam fazer o IPO. Hoje eu acho que o IPO é só uma forma de você fazer. E eu acho que ao longo do tempo, com tokenização de ativos, com ações, tem muitas saídas hoje que estão acontecendo no mundo, ainda novas, mas que eu acho que para os próximos 10, 15, 20 anos, que é o nosso horizonte de empreender, vão estar já mais maduras, que fazem parte do negócio. E para mim, mais importante do que o IPO é como eu consigo atrair pessoas boas. Investidores financeiros, estratégicos, pessoas, franqueados, que no final é um investidor também, que vão me ajudar a levar a Biscoitê para um patamar que eu sozinho não vou levar. E depois que eu tenho essas pessoas juntas, como é que eu alinho o interesse de cada um? Um é só financeiro, ele está ali para fazer um retorno sobre o investimento e levar para os cotistas deles, para os LPs deles. Tudo bem, então esse cara tem esse investidor, tem essa saída. O outro, que é o meu franqueado, por exemplo, não tem saída. Ele quer ter 2, 3, 4, 5, 10, 20 lojas, ele quer empreender comigo. Os colaboradores que estão lá querem ter ações, mas também podem querer fazer alguma liquidez para mudar a vida deles. Então, eu acho que talvez o meu papel como fundador e talvez Chief, Chief Visionary Officer, né, que é a visão como é que eu crio um ambiente que eu posso ter pessoas com interesses diferentes que querem contribuir para que a Biscoitê cresça mais rápido. Então, eu acho que é isso que me tira o sono, né? Como é que eu faço isso? E aí o IPO ou uma venda parcial, ou um estratégico, ou um stock option para o time, eu acho que é mais uma consequência de um negócio. Eu quero ter um negócio que fature bilhões e que todo mundo esteja feliz. A gente falou bastante de sucesso, mas eu também gosto de perguntar dos momentos difíceis da empresa. Você falou um pouco aqui, e talvez tenha sido esse mesmo, né, da pandemia, mas qual foi o momento mais complicado na sua trajetória? Preciso de mais um podcast, de É. mais umas 2 horas para poder contar os difíceis, tá? É. Porque a real é que, assim, eu quebrei 3 vezes já, né? Assim, literalmente, né? A primeira é essa empresa de barrinha de cereais, que a ideia eu contei de uma forma que parece lindo, né? Mas a real é que a gente tinha no momento da história que a gente já estava escalando, a gente montou uma fábrica, pegou uma dívida grande para montar uma fábrica, a gente tinha 2 ou 3 clientes grandes e 2 deles pararam de comprar por motivos diferentes. E a gente quebrou, literalmente quebrou. De não ter dinheiro para pagar os colaboradores, para pagar funcionário e tal. E foi ali que eu aprendi o que eu executei agora, quando a Biscoitê passou por um momento de muita dificuldade na pandemia. Porque ali, e aí eu volto aos valores do meu pai e da minha mãe, que nunca tiveram dinheiro.
mas que sempre falaram assim: "Cara, você tem a sua palavra, o que você falar você precisa cumprir, não importa o que aconteça". Então lá atrás eu tive que chamar os colaboradores, na época era, sei lá, 5, 6 pessoas e falar: "Cara, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou aqui te demitir e vou te pagar assim que eu tenha". Meu primeiro dinheiro que entrou logo depois, que eu estava até fazendo um trabalho para uma outra empresa, que foi uma consultoria, o primeiro dinheiro que entrou, eu fui lá em cada um dos colaboradores e paguei, tudo que eu precisava. Então, eu tinha uma outra fábrica que eu comprei, uma fábrica também essa de pão de queijo, é fácil falar comprei a fábrica, né, a fábrica já estava meio, ela ia fechar, e eu vi uma oportunidade que tinha uma fábrica grande, ativos muito bons, mas ela não estava muito bem gerida. E eu entrei nesse negócio que estava quebrado e levantei ele e depois eu acabei vendendo. E a Biscoitê, que a gente que eu acho que foi o mais traumático para mim, porque foi um momento onde eu não tinha feito a liquidez ainda, ou seja, eu não tinha vendido a minha outra empresa, eu não tinha mais salário, a minha esposa estava grávida, do meu filho, do Pedro. A gente estava no meio da pandemia, era uma gravidez de risco. É, por incrível que pareça, essa minha outra empresa que a gente estava até no processo de venda, ela acabou voando porque ela fazia private label para supermercado, que funcionou. Todo mundo aqui me chamando de volta, 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 e eu estava começando a biscoiter, e eu já tinha umas 40 pessoas. E o que me segurou nesse momento foi, eu prometi para essas pessoas que a gente ia fazer um negócio legal. Elas saíram de outros negócios para vir, elas vieram acreditar no meu sonho. Eu não posso agora simplesmente largar o meu barquinho aqui e voltar para a minha zona de conforto, porque eu prometi para essas pessoas que eu ia fazer. Então eu recusei essas propostas todas que eu tinha. Falei, não, eu tô aqui, eu preciso estar com essas pessoas, eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí, nesse meio tempo todo, uma líder de loja nossa, que a gente teve que demitir, porque a gente não tinha o caixa. Todo mundo dizia, eu não demiti ninguém, estava posição biscoiteira, a gente não teve essa opção. Mas ela me ligou e falou, olha, a gente ama o biscoiteiro, a gente vê que vocês são diferentes e tal, assim, eu tô aqui colocando à disposição o carro do meu marido para ajudar vocês, não precisam pagar nada. Quando eu recebi essa ligação, eu falei, cara, a gente tá fazendo um negócio diferente na biscoiteiro. Então, assim, eu não posso desistir disso nunca. Então, assim, empreender significa estar pronto para você, não precisa quebrar, tá? Porque é muito duro quebrar, mas é porque quebrar é faltar caixa, né? Então, ou seja, e eu falo para empreendedor assim, você não quebra porque é, o seu produto às vezes não é legal ou porque você não tem venda. Você quebra porque às vezes você não sabe fazer que é a diferença de resultado de um EBITDA para caixa. E muitos empreendedores não sabem essa diferença, o que é muito perigoso. Então, quando falta caixa, eu acho que o teu principal ponto é volta para os teus valores e vê se é aquilo que você quer fazer. Volta para o teu modelo de negócio micro, fala, cara, isso aqui é viável, eu tenho margem bruta, ou seja, eu consigo agregar valor, os clientes que compram estão satisfeitos, voltam a comprar, os colaboradores que fazem isso estão felizes, porque se essas 3 perguntinhas forem boas, o teu modelo de negócio é legal. E você pode conseguir caixa de milhões de formas. E aí você pode sair dessa. Agora, se você tem um negócio que não tem margem bruta, ou seja, que você não consegue ganhar dinheiro ali, que as pessoas estão infelizes, que o teu cliente não é recorrente, não volta, você pode ter o dinheiro que você quiser. Você vai queimar esse caixa inteiro e você vai quebrar em 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos. Então eu nunca acreditei no modelo de escala para ver o que você vai fazer. Fiz parte de alguns conselhos onde eu brinco que eu era o mais, eu era o mais burro da mesa, né? Porque eram pessoas incríveis ali, que eu admiro, grandes investidores, e falavam, não, a gente vai escalar, porque quando escalar eu consigo diminuir custo e consigo ter margem, e aí eu acho um modelo de negócio. Eu falava, desculpa, mas eu sou um empreendedor raiz, eu sempre precisei que o meu negócio desse dinheiro. Eu não consigo ver um negócio que vai dando prejuízo, 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 para em algum momento eu virar a margem bruta. Porque a escala de custo de produto não é assim. É, mas por incrível que pareça, eu já vi algumas dezenas de empresas que acreditam nisso e estão lá queimando caixa, energia, e no final o negócio não dá certo, porque você precisa agregar valor para o teu cliente. Se o teu cliente paga mais pela tua marca, ele está entendendo que aquilo vale. Se você não consegue ter margem porque é só preço e tal, você não tem um negócio que vai escalar muito rápido ou não vai ser sustentável. Então, quebrar faz parte,
a dificuldade no dia a dia ela é gigantesca. É por isso que você precisa amar o que você faz. Senão, eu brinco que eu não faria o que eu faço na biscoiteira hoje por dinheiro nenhum no mundo. E é por isso que eu faço. Porque eu não faria. Uhum. E, Raul, a gente está chegando no final da nossa conversa. Ah, É uma pena, porque eu ficaria aqui muito tempo. Tem sido um papo muito legal mesmo, mas nesse bloco final, eu faço sempre as mesmas perguntas para os empreendedores que vêm aqui. E a primeira pergunta é: o que você faz quando você não está trabalhando? hum. Nossa, empreendedor é fogo, porque a gente tá o tempo todo pensando em negócio. Uhum. Eu gosto muito eu tenho uma rotina de fazer esporte, ou seja, de correr, e é um momento que eu corro e escuto Do Zero ao Topo e vários outros podcasts. Eu adoro estudar sobre futuro, é um hobby, né? Nem ler livro, escutar podcasts e ver. Adoro TED também. eh, e eu gosto de estar. Hoje, assim, é que eu tenho 2 filhos, né? Então, ou seja, para mim, o meu tempo livre é com os meus filhos. Não existe tempo É, livre, na não existe verdade, tempo né? livre. Uhum. E é fazendo as coisas mais simples, assim, sabe? Rolando um tapete com eles, brincando, estando com os amigos, viajando, que é uma coisa que a gente adora. Explorar lugares novos, exóticos, eu amo também. Então, sempre que eu posso, eu vou para algum lugar que não é turístico e levo a família junto. Então, acho que meu hobby é um pouco disso, é explorar coisa nova. Esportes novos também, eu estou sempre tentando um esporte novo, que eu adoro aprender. Bem que eu não sou bom em nenhum esporte, mas eu conheço vários. E Eh, qual é o novo agora? eu tô agora o novo para mim é tênis, que eu não jogava tênis, e eu tô agora aprendendo a jogar um pouquinho, tô gostando, mas para mim ele é novo. Uhum. E para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Nossa, Só perguntas difíceis. e aí você nem me falou antes para me preparar, tá bom. Eh, eu ligo para assim, eu tenho várias pessoas em segmentos diferentes que eu ligo, né, então, eh, quando é uma dificuldade de decisão que envolve vida, tal, eu liguei várias vezes pro Pedro Melo, que é um cara que tá até me ajudando hoje na Biscoitê, que me ajuda a pensar no realmente é importante. O Edu, que eu falei aqui também, quando eu vou falar de franquia ou de negócio também é um que ajuda. Eu tenho vários amigos de fundos também que eu ligo, quando eu preciso de ajudas. O Rafael Piloto, por exemplo, tem um fundo, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu tenho uma agendinha ali, graças a Deus, de pessoas incríveis, que são amigos e que eu sei que vão falar de coração aberto, querendo o meu bem. E não necessariamente só o bem da empresa, quando é um problema da empresa. É falar, tá, eu sei quem é o Raul, eu sei que isso aqui pode ser legal, mas não vai ser legal para você. Então eu tenho ali algumas pessoas. E eu tenho do lado, eu tenho a sorte de empreender com a minha esposa, que é a Carol, e a gente sempre conversa também sobre vida, sobre onde a gente quer, sobre pessoas, e ela me traz um lado emocional, vai, de amor, de pessoas, tal, que é muito contrastante com o meu lado empreendedor, de força, tal. Então isso, acho que esse meu tempo faz eu ser melhor. Esse meu caminho, ele faz eu ser melhor. Uhum. E o que que você falaria, se você pudesse voltar no passado, que conselho que você daria para o jovem Raul? O conselho que eu daria para ele, que eu levei muitos anos para entender, é: escuta, os valores da tua mãe, do teu pai. Eh, porque desculpa, Imagina. eu tive que estudar nas melhores universidades do mundo, eh, putz, Fica tranquilo. pra entender que o que me levou ao sucesso foram as coisas simples. Não foi, os grandes livros, não foi Stanford, não foi Babson, eh, foram esses pequenos valores que moldaram quem eu sou e que fizeram mais que por muitos anos eu não enxergava. Demora para a gente perceber, né? Que a sabedoria, ela não tem nada a ver com conhecimento. Eh, que quando a pessoa te ama de verdade, às vezes uma dica pequena, simples, num palavreado que às vezes você fala: "Ah, isso aqui não tem nada a ver, o meu professor ali está falando uma coisa",
cara, para, escuta, valoriza quem tá do teu lado. Porque tem uma sabedoria ali que às vezes a gente leva anos pra enxergar. E demora mesmo, né? Mas quando você vê, assim, é muito poderoso. E hoje uma das coisas que eu faço, até faço muita palestra, evento e tal, e eu brinco que eu faço isso, porque eu quero passar essa mensagem desses valores que a minha mãe deixou, para falar para todo mundo: "Cara, você talvez tenha um ouro em casa, e você não está valorizando". E isso pode ser transformador na tua vida, porque no fundo a gente quer ser feliz, não é ganhar milhões, bilhões ou crescer, cara, isso é legal, mas se você está no topo e você está infeliz, lembra que o topo é muitas vezes solitário, se você pode deixar ele solitário, né, e a maioria das pessoas deixa solitário, mas não tem graça nenhuma você chegar lá, e estar sozinho e não estar feliz, porque dinheiro nenhum do mundo vai comprar felicidade, nenhum. E às vezes essas pequenas coisinhas vão fazer falar: "Mano", eu como convivi na favela há muitos anos e vou falar assim, dos grandes investidores, Faria Limas e etcétera, eu falo: "Cara, eu saía às vezes numa reunião da Faria Lima com pessoas com bilhões e eu chegava e todo mundo preocupado não sei o quê, e a bolsa na China, blá-blá-blá, eu chegava lá na favela, a galera fazendo um churrasco, e todo mundo feliz, eu falava: "Cara, que" e eu tive a oportunidade de ter esses 2 lados, assim, sabe. Então isso é uma dádiva, porque pouca gente tem. Então eu olho isso e falo: "Nossa, o que a gente quer é ser feliz". Aí não importa, você pode ser rico, feliz, pobre, infeliz, não importa. Mas acho que buscar a felicidade é algo que eu também levei anos para falar: "O que que eu quero na minha vida?". Não é o tamanho da biscoitê ou empreender, é ser feliz. E você considera que você está no topo? Ah, muito. É. Eu considero que eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo quando eu olho e falo: "Tá, o que que eu mudaria na minha vida?". Tudo que passou, mesmo as coisas ruins, me fizeram ser quem eu sou. Se eu tô feliz com quem eu sou, eu não posso olhar para trás e falar: "Ah, eu não queria, eu perdi minha mãe muito cedo". Tem várias coisas na minha vida que foram muito difíceis, mas eu falo: "Tá, mas isso fez eu ser diferente". Se isso tivesse mudado, talvez eu não seria quem eu sou e eu tô feliz hoje com a minha família, com a minha vida, então eu tô no topo, e quero continuar aqui, mas junto com todo mundo, eu não topo sozinho, numa competição. Hoje eu acho que colaborar é mais legal, porque é muito mais divertido do que ficar só competindo para ver quem é o maior, entendeu? Você falou de alguns livros antes até da gente começar a gravar aqui e falou também durante a nossa conversa como você gosta de estudar, né, então tem algum livro que você indica para quem está ouvindo a gente? Tem várias, mas nessa linha que a gente falou agora, eu destacaria 2 assim, que foi até meu professor de Babson, que chama Organizações que Curam, que ele traz um pouco dos valores, de você criar uma empresa que nasce para fazer o bem, e que não tem nada a ver com ter retorno, é muito pelo contrário. Então eu super é um livro pequenininho, mas bem surpreendente, com exemplos bem práticos. E Pandora também, que é um que eu estou lendo, inclusive não está lendo, só aplicando da Biscoiteira também, do Pedro Melo, que é esse meu amigo, eh, que faz uma reflexão muito importante, sobre o porquê a gente faz o que a gente faz e como isso está muito conectado com a nossa infância, com os nossos pais, com os nossos avós. E aqui não tem nada de esoterismo e de dizer, ah, é karma, não, não é isso não. É a gente é um reflexo, das crenças que foram colocadas para a gente da forma com que a gente formou lá o nosso ego para nos proteger ou para crescer. E eu acho que você olhar para lá e entender o porquê você faz as coisas, te dá muito mais paz, para você decidir se aquilo que você é hoje é uma projeção do que os teus pais, avós, amigos ou primeiros chefes fizeram, e aí você é aquilo para você provar alguma coisa para alguém, ou se você é o que você é porque você quer ser. E é libertador você poder falar: "Não, eu sou o que eu sou porque eu quero", ou "Não, eu sou o que eu sou porque eu estou tentando honrar meu pai ou minha mãe por alguma coisa, e eu vou deixar isso para lá e vou agora seguir meu caminho". E na Biscoiteira a gente está no meio desse momento com toda a nossa liderança e está sendo incrível, porque as pessoas elas são muito mais verdadeiras quando elas descobrem o porquê elas fazem as coisas. Então, Pandora, que é esse livro bem profundo, e Organizações que Curam, eu acho que os dois estão muito ligados ali,
e vale ali para quem nunca leu e não são tão conhecidos, então acho que vale a dica. E por fim, que dica ou conselho você dá para quem está começando a empreender agora? Empreenda, eh, em algo que você tem muito prazer em fazer. É meio balela isso, mas antes de você empreender, porque está todo mundo empreendendo, porque tem uma startup legal, cara, vê se você vai ser feliz empreendendo. Porque empreender é literalmente uma rotina de altos e baixos ao longo do teu dia. Você começa maravilhoso, depois você está lá embaixo, depois você volta. Não tem estabilidade, tranquilidade. Você vai estar sempre numa rotina bastante intensa. E tem que ver se você é uma pessoa intensa, se você gosta disso, se isso te faz feliz. Então, a minha rotina para quem quer empreender, primeiro pergunte se você quer realmente empreender. O que te faz querer empreender? E caso você fale, não, é o que eu quero, eh, tenta trazer pessoas legais ali, para te ajudarem, porque a jornada ela é muito longa, e muito dura. Se você tiver pessoas que você gosta do teu lado, vai ser muito mais prazeroso. Oh, muito obrigada pela conversa. Que isso, eu que adorei. Obrigado. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e de vídeo deste episódio foram feitas por Renato Costa. A edição é da equipe do Infomoney. As redes sociais são comandadas por Olavo Granado e o Felipe Siqueira faz a produção do programa. A direção é da Camila Moura. Eu sou a Mariana Amaro, a apresentadora. Até a próxima história.